Queridos, nós temos um tema. Todo mundo está com o boletim na mão aí? Qual que é o tema que está no boletim? De novo? Nós somos completamente ligados em tudo que a gente pode ver, em tudo aquilo que a gente pode enxergar. E muitas vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, na nossa batalha, nós acabamos nos tornando cegos em muitas áreas. A gente deixa de enxergar o que representa o reino, o que representa isso aqui que a gente está fazendo aqui, o que representa conhecer a Jesus, o que representa ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque os nossos olhos carnais conseguem ver só as situações que a gente está no dia a dia. E a gente perde a visão do alto, a gente perde a visão do propósito. O objetivo dessa palavra é que a gente venha a entender que existe visão e que existe vida além das nossas dificuldades. Existe vida, existe visão além das nuvens. O Senhor habita num santo e lindo lugar e nós não conseguimos ver a Deus. Todo o nosso relacionamento com Deus, ele é baseado por fé. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. Todo relacionamento precisa de uma base, precisa de um formato. Nós só conseguimos nos relacionar por Deus por fé. Eu consigo me relacionar pela minha esposa, porque ela está aqui, é carnal, mas a base do meu relacionamento com a Luciana, um dia eu conheci, houve atração, houve paixão, houve amor, tudo isso foi se transformando, e hoje passou a haver uma aliança. Um dia nós chamamos a Deus para fazer parte desse relacionamento. Nós temos uma aliança. E o meu relacionamento com a Luciana e com os meus irmãos, ele é 100% baseado em confiança. Como a gente pode caminhar ou se relacionar com uma pessoa que a gente não confia? Então eu posso falar que a base do relacionamento, além da aliança, é a confiança. Ninguém quer caminhar com uma pessoa que não confia. Quem quer? Ninguém quer. Existem pessoas, poxa, eu me apaixonei, a menina diz, o menino é tão bonitinho, estou apaixonada, tal, mas ele é mentiroso, ele tem um estilo de vida complicado, mas ele é tão bonitinho. Mas a beleza acaba, viu? A beleza acaba. As coisas são transformadas. Agora você vai querer caminhar com uma pessoa em quem você não confia? Não tem como caminhar. Com Deus é da mesma forma. A única forma de nós caminharmos com Deus é por fé. A única forma é por fé. A gente não enxerga o Senhor. E um dia nós estávamos numa situação delicada, ou não, mas nós viemos, nos entregamos ao Senhor. Ele veio, começou um processo de transformação nas nossas vidas. Algumas coisas nós entendíamos, outras a gente não entendia. Mas foi bom. Ele veio nos restaurando, veio nos colocando em pé, veio nos deixando preparado. Só que muitas vezes a gente está caminhando já dentro da igreja e eu falo, poxa, o que você crê no Senhor? Eu não creio tanto, mas eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar no meio da igreja, eu gosto de receber as bênçãos. Mas a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o nosso conceito de fé, ele é um pouco complicado também, porque eu tenho fé que quem está sem documento vai conseguir receber os seus documentos. Essa é uma fé assistencialista e essa é uma fé carnal. E não está errado eu declarar isso e receber isso para a minha vida e para a vida da igreja. Então, eu converso com o Jader. O Jader é um homem de fé, né? Cadê o Jader? Está ali. Estava aqui. Está lá em cima. O Jader, ele fala, não, meu pai sempre teve muita fé, eu tenho muita fé. E eu acredito, eu creio realmente nessa fé, porque é bonito de ver. Não, eu tenho fé que as coisas vão acontecer. Só que essa fé, como um firme fundamento nas nossas vidas, é mais do que uma fé assistencialista que vai resolver a minha situação. Eu tenho fé que com o Senhor, ainda que as coisas não aconteçam da forma que eu quero, eu vou vencer. É essa fé que Ele quer que a gente tenha. Ainda que as coisas não aconteçam, eu continuo descansando nele. Porque eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus Todo-Poderoso e Ele sabe o melhor para a minha vida, não sou eu que sei. Às vezes, eu quero que as coisas aconteçam nós somos a geração micro-ondas, então, que aconteça agora, que
aconteça, que transforme tudo isso agora para o meu bem, para que eu possa dar o testemunho da sua grandeza. Amém. Essas coisas podem acontecer. Mas a minha fé tem que ser superior a isso, para que eu venha superar as minhas dificuldades. Eu tenho fé que Deus jamais vai me abandonar. Porque Ele abriu mão do filho dele para me restaurar. Por que Ele vai me abandonar numa hora dessa? Mas e se não acontecer o que eu queria? E se eu orar, a pessoa não for curada? E se eu orar e eu não for curado? Eu continuo tendo fé. E Ele continua tomando conta da minha vida. E se Ele quiser me ceifar e me levar, eu vou estar com Ele. Mas a minha fé não é transformada. Eu não vou esmurecer. Eu não vou perder a visão porque as coisas não estão acontecendo. Então, quando eu falo que eu quero ver além das nuvens, isso quer dizer o quê? Que eu tenho fé, que eu vou sempre descansar no Senhor, não importa a circunstância. A gente tem um versículo base, a gente vai entrar nele, que é o salmista. A gente sabe que o salmista passou, esse salmista aqui, especificamente Davi, passou por muitas situações, mas ele realmente foi transformado, ele realmente foi tocado por Deus. E por ter sido tocado por Deus, em momentos de angústias, ele não ficava cego. Ele ficou cego quando pecou. Quando ele pecou, ele se afastou de Deus, se distanciou, ficou cego e precisou que alguém viesse orasse e intercedesse por ele. Mas nos momentos de batalha, nos momentos de guerra, ele não ficava cego. Ele ia e clamava e chorava na presença de Deus, porque ele sabia que existia um Deus todo-poderoso. E esse relacionamento era firmado por fé. Olha, não existia o Espírito Santo de Deus agindo da forma que ele age hoje. Existia porque ele é eterno, mas ele não estava agindo com o mesmo poder que ele age hoje. Né? Nosso orgulho nos tirou do jardim, né? E a humildade dele colocou o jardim em nós. Então nós somos esse tabernáculo, o Espírito Santo habita nas nossas vidas. E esse Espírito Santo é aquele que tem que nos levar para que a gente possa enxergar além das nuvens densas, além das nuvens de bênçãos, mas a gente tem que enxergar além das nuvens. A gente tem que ter sido transformado. Eu preciso ser transformado completamente. E eu tenho que ministrar minha alma, porque tem hora que eu não estou enxergando. Os meus olhos carnais não me permitem enxergar muitas coisas. E essa é a hora do perigo para a vida do cristão. Porque quando eu fico cego, eu posso perder a minha identidade. E Deus não quer que nenhum de nós venhamos perder a identidade, mas que essa identidade que está sendo forjada nas nossas vidas venha estar sempre latente. Tem uma situação difícil, eu vou enxergar além das nuvens, vendo como? Com fé. A palavra de hoje, a gente vai estar dando vários exemplos, mas de forma prática, eu estou mostrando o final. É baseado. Sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Mas não só a fé que diz sim, que dá o meu documento, que troca meu carro, que eu consigo comprar minha casa. Eu posso orar para nascer cabelo. Tem de tudo. Tem gente que tem fé. Muita. Nesse caso, pastor Marcelo falou, muita fé. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele tiver que transformar alguma nação inteira, nascer no cabelo, daí a gente vai chamar alguém aqui, orar, vai nascer cabelo. Mas com o propósito de Deus, mas não com o propósito de agradar um único indivíduo. Entendeu? É. Amém? Ai, ai, ai. Nosso versículo base diz assim: porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. O salmista sempre declarou palavras de fé diante de todas as situações que passou. Nunca se esqueceu de um Deus que também nunca tinha se esquecido dele. Que nós venhamos ser esses, igual ao salmista. Em Salmos 18, verso 9, diz assim: baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas. Vou voltar no Salmo 18, porque houve uma interferência externa. Salmos 18. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Das trevas fez um manto em que se ocultou.
Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz. Houve granizo e brasas de fogo. O que o texto quer dizer além das nuvens? As nuvens são visíveis, o céu, lugar como de habitação do Altíssimo, onde está o trono de Deus, que não é visível. E nosso ânimo deixa ver ou deixa não ver o lugar da habitação de Deus. Como está o seu ânimo hoje? Você tem conseguido ver o tabernáculo do Altíssimo, a presença do Senhor, ou as circunstâncias têm te levado para um lugar que você fala, eu não sei se existe Deus? Faça uma análise, não levanta a mão, mas durante a semana, eu passo por situações que eu falo, Deus do céu, cadê o Senhor? Está de brincadeira, né? E se eu não paro, não pauso, não busco a presença dele, fico cego. Vocês têm passado por alguma situação assim? Deus quer nos levar para um lugar que a gente possa enxergar um pouquinho mais. E Ele vai nos dar algumas ferramentas para que a gente não fique paralisado. A palavra de Deus serve para colocar nossa vida em ordem, para ajustar e para nos deixar mais parecido com Ele. Não um domingo após outro domingo, como eu sempre falo aqui. Mas uma transformação após outra transformação, de fé em fé, de glória em glória, a gente vai conseguindo crescer nele. Não existe homem, não existe palavras humanas, não existe nada que pode transformar a nossa vida no seu Espírito Santo de Deus. Então a minha oração, Senhor, é que as palavras que estão sendo ditas aqui, que são a Bíblia, aplicada, venha fazer morada nos nossos corações, meu Deus, e na vida dos meus irmãos. Amém? Vamos ver vendo as nuvens de bênçãos em períodos de seca. Essa é a hora de exercitar a fé. Já faziam 3 anos e meio que não chovia. O contexto aqui é o rei Acabe e Elias. Fazia 3 anos e meio. Elias havia orado, amando de Deus, e tinha parado de chover. Havia 3 anos e meio que não chovia. Elias já tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Já tinha ido na casa daquela senhora que tinha ela e o filho, tinha um bocado de farinha, que ia fazer um pão para morrer. E ele falou, não, faz primeiro um pão para mim. Ela falou, que profeta egoísta é esse? Faz primeiro um pão para mim. Ela pegou, fez o pão, deu a ele, e depois disso não faltou mantimento na casa dela. E esse era o contexto do que estava acontecendo. E fazia 3 anos e meio que não chovia, existia fome. Tinha fome, não tinha plantação, não tinha comida, não tinha nada. Se cortarem a nossa água, nós vivemos num país que a gente tem muita vida boa. É vida boa. Quer água, a gente abre a torneira, né? Quer tomar banho. Existem áreas no Brasil que não tem água para tomar banho. Existem áreas no Brasil que não tem saneamento básico. Água é vida. As águas do Espírito transformam o nosso caráter. Mas a água nos dá vida, vida na carne. E eles estavam sem água há 3 anos e meio. E Elias pega e avisa o rei Acabe antes dele ver o sinal. E diz assim no versículo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias de volta, volta. E assim foram 7 vezes. Imagina o coração de Elias. Deus deu uma palavra para ele, ele foi lá, deu uma palavra para o rei, falou, se prepara que vai chover. Daí ele pede para o moço dele, possivelmente Eliseu, vai lá olhar. Eliseu vai, ou o moço dele, deixa o moço. Tem nada não. Tem nada não. Tem nada não. Daí ele já estava clamando. Você dá uma palavra para o rei, naquela época era interessante, né? Você pode dar uma palavra para o rei, daí não se cumpre a tua palavra, já sabe o que acontece, né? Ó, dano, esse já se foi. E ele estava lá orando. Eis que a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de pouco tempo, os céus se escureceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva.
Elias não tinha visto a chuva, Elias não sabia, mas na palavra de Deus, ele decretou ao profeta. E essa chuva era a chuva de bênçãos, que iam mudar, iam transformar o contexto daquela nação. Sem água a gente sabe. Na África, os pastores que vêm da África para cá, o que eles pedem? Precisamos abrir um poço. Precisamos abrir um poço. Precisamos abrir um poço. E essa chuva veio sobre aquele lugar. Mas o que me chama a atenção é a fé de Elias. Agora vamos ver além das nuvens da tribulação, que é 2 Reis 6. O contexto aqui já é com Eliseu e o moço de Eliseu. Tinha guerra, estavam vindo contra Eliseu, e o moço do profeta diz: o rei da Síria fez guerra a Israel. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Nessa hora, o moço do profeta estava com a visão completamente carnal. Estão vindo os inimigos, eles vão vir, vão nos derrotar, vai matar o meu senhor, consequentemente eu vou para o espaço, e eu não estou enxergando uma saída. Só que Eliseu era aquele que tinha pego a capa de Elias. Eliseu era um profeta de Deus. Ele já estava enxergando o que ia acontecer lá na frente, porque existia uma direção de Deus. E ele pega e fala assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Daí Eliseu pega e ora, e diz: Senhor, peço-te que te abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Senhor, abre os nossos olhos para que a gente veja além do natural, Senhor. Abre os nossos olhos, meu Pai, para que a gente veja além das circunstâncias, além das batalhas que a gente crê que nos perseguem. Abre os nossos olhos para que a gente veja o mundo espiritual e ainda em tempos de guerra a gente possa ser produtivo para o Teu reino, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente veja o Teu tabernáculo. Abre os nossos olhos para que a gente veja a Tua habitação. Abre os nossos olhos para que a gente possa se juntar aos milhares de anjos que estão Te adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque nós queremos ser esses que vão, que caminham, que estão na Tua presença e que recebem visão espiritual. Abre os nossos olhos, meu Deus, em nome de Jesus. A gente precisa aprender a ver além das nuvens, amém? Quais circunstâncias que nos cegam? Aquele que consegue ver além das nuvens não fica prostrado em tempo de tribulação, em tempo de guerra e em tempo de seca. Tem alguma área que você está prostrado? Pensa, não fala não. Igual a minha água fechada. Eu não ri não. Aqueles que riram da careca de Eliseu se complicaram, viu? Quem quer aprender a ver além das nuvens? Não olhar para as circunstâncias. Coloca aí no seu boletim. Nós precisamos pausar e buscar a solução em Deus. E o contexto aqui é de Abacuque 3. Em Abacuque 1, o profeta Abacuque chega a Deus e começa a clamar, a reclamar, a chorar, a falar: Deus, o que está acontecendo? Tem tanta coisa errada nesse meio, o povo está todo corrompido, o Senhor está vendo, e por que o Senhor permite que eu veja e não faz nada? O que ele fez? A situação estava complicada, ele não ligou para outro irmão dele e falou assim: está tudo complicado, o pessoal é tudo corrupto, hein? O pessoal é tudo corrupto, tudo fofoqueiro, uns estão emprestando dinheiro e cobrando juros, os outros estão usurpando dos próprios irmãos. Ele não fez isso, ele foi lá e clamou a Deus. Repete comigo: Abacuque foi lá e clamou a Deus. Daí no capítulo 2, no versículo 1, que não está no boletim de vocês, Abacuque, depois de clamar a Deus, falou assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que me dirá e que resposta
terei a minha queixa. Ou seja, ele foi, viu que estava tudo errado, começou a clamar a quem? Clamou a Deus. Daí depois ele foi, pausou e falou, vou ficar na minha torre de vigia, vou subir a um lugar, vou a um lugar mais alto para que eu possa ver e vou esperar para que Deus venha me dar uma resposta para a minha queixa. Ou seja, pelo nosso imediatismo, eu sou muito imediatista. Eu nasci assim. Minha mãe disse que meu irmão deu trabalho, teve que sair com força, a hora que minha vez eu cheguei pulando. Então, quando eu quis vir para cá, em 15 dias nós decidimos e vendemos tudo e viemos. O senhor tem trabalhado, isso está errado. Mas eu sou imediatista. Assim, a natureza do macho humano sem Jesus, completamente imediatista. Então, eu oro aqui, eu quero sair ali e ter uma resposta. Abacuque orou, pausou, mas ele se queixou de tudo. Ele não deixou, a gente tem direito, a gente pode parar e se queixar na presença de Deus. Ele foi lá, se queixou, reclamou, parou e subiu a torre de vigia e falou, vou ficar aqui aguardando qual vai ser a resposta do meu Deus. Ele vai me dar a resposta. Não dorme nem dormita o guarda de Israel. Ele está vendo todas as coisas. Ele nos restaurou e ele tem um propósito na nossa vida. Ele vai falar com a gente. Agora, se eu não pausar, se eu não orar, não buscar a presença dele, eu não vou ouvir o que ele vai falar comigo. Como que ele vai falar comigo? Ou eu vou ter que colher a consequência? Eu não quero mais colher consequência. Eu já fui tão inconsequente, já colhi tanta consequência ruim. Isso é ruim demais. Agora não quero. O Senhor está nos ensinando, então é hora do quê? De pausar e esperar, porque ele vai dar uma resposta para a nossa queixa. Tem queixa? Queixa ele. Ele vai falar com as nossas vidas. E no capítulo 3 diz assim, olha o profeta que estava murmurando não, reclamando com Deus no capítulo 1, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Vamos ler junto o 18? Amém? Vocês entenderam o que aconteceu com a vida do Abacuque? Vocês entenderam? Você acha que tem como isso acontecer na sua vida? Na nossa vida? Na minha vida? O outro contexto que tem aqui é a vida de Jó. Jó é um livro interessante. Tem uns que pedem a paciência de Jó, a hora que começa a circunstância e fala, pelo amor de Deus, me livra disso. Não quero mais a paciência de Jó, não. Mas o que está falando aqui é no capítulo 19 de Jó. Ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas ele estava pele e osso. Diz a Bíblia, nesse capítulo 19, que a esposa dele tinha nojo dele, que o hálito dele estava horrível, que os irmãos dele não queriam estar na presença dele, que os amigos dele já haviam abandonado ele, só o criticavam. Os amigos o julgavam e falavam que ele estava o quê? Em pecado, porque não poderia vir sobre uma pessoa tamanha desgraça como essa se ele não tivesse em pecado. E ele está no meio da luta. Ele está no meio, ele está no capítulo 19. E ele fala assim, ele estava pele e osso, fedido. Você imagina, a esposa não querer chegar perto. Como uma pessoa dessa está se sentindo? Os que são melancólicos já falam, ninguém me quer. É uma tendência. Quando a gente faz alguma coisa errada, ou tem alguma coisa errada em nós, automaticamente a gente sente que as pessoas se afastam, a nossa alma se enferma. Ele jamais enfermou a alma dele, porque ele buscava em Deus. E ele ainda tinha coragem de falar assim, porque eu sei o que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Não importa a luta que a gente esteja passando, não importa a circunstância que você esteja passando, não importa se é saúde, não importa. Nosso Redentor vai levantar, mas a gente não pode deixar de exercitar a fé. Ele declarou isso o quê? Baseado completamente em fé. Qual é o tamanho da minha fé? Se a nossa fé for pouca, nossa força vai ser pequena. Se a nossa fé for grande, a nossa força será grande. Qual o tamanho da nossa fé? Outra coisa, momento nenhum, Jó culpou os seus amigos. Momento nenhum, ele culpou a sua família. Vocês estão me abandonando. Ele não foi para o lugar do coitadinho.
Ele se posicionou em Deus ele se sentiu inteiro, carne e osso, fedido. Ele se sentiu inteiro e ali ele falava, meu Senhor vai se levantar ao meu favor, Ele vai transformar, Ele vai mudar essa história de tristeza em alegria. E o Senhor, a gente sabe qual que é o final da história. Ele foi completamente restaurado, completamente restabelecido, Deus deu tudo de novo a ele. Mas a fé dele jamais esmoreceu em todo esse período que ele passou por essa luta. Qual o tamanho da nossa luta que nos afasta do corpo? Qual o tamanho da nossa luta que nos afasta do irmão? Qual o tamanho da nossa luta que pode me afastar da minha esposa? Se minha esposa vier reclamar que eu estou fedido, daí eu falo, essa esposa não serve não. Você imagina o estado de espírito de Jó? Queridos, isso é fé. Isso é fé, não olhar para a circunstância. Amém? Essa semana eu recebi um WhatsApp, todo mundo do grupo do GI. Foi o Henrique que mandou. Eu quero ler rapidamente para vocês. Muito interessante aquela história, viu, Henrique? Vocês prestarem atenção. É a lição do silêncio. Porque a gente tem dificuldade em pausar. Mas tem hora que a gente tem que pausar. Se a gente não pausar, a gente não ouve aquilo que Deus quer falar. O pastor Marciano até depois mandou essa mensagem para a gente nos outros grupos. Um fazendeiro descobriu que tinha perdido um relógio no celeiro, muito valioso e de grande valor sentimental. Após extensa procura em vão, ele recolheu a ajuda de um grupo de crianças e prometeu uma valiosa recompensa para quem encontrasse o seu relógio. Quando o fazendeiro estava prestes a desistir, um menino lhe pediu uma chance para tentar, já que todos os outros não conseguiram. O fazendeiro falou assim, por que não? Seria uma tentativa a mais. Então o fazendeiro autorizou o menino a entrar no celeiro. Depois de um tempo, o menino saiu com o relógio em sua mão. Todos ficaram espantados. Então o fazendeiro perguntou, como conseguiu encontrar? Você imagina? Um monte de criança procurando, não conseguiu. Mas daí o menino sozinho foi lá e conseguiu encontrar. O menino respondeu, eu não fiz nada a não ser ficar sentado no chão. No silêncio, eu escutei tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio e apenas olhei para a direção certa. Uma mente em paz pode pensar melhor do que uma mente confusa. Dê alguns minutos de silêncio para sua mente todos os dias. Busque a presença de Deus. Ore, descanse, medite na palavra. Leia um versículo. Você já teve aquela experiência de ler um versículo e meditar naquele versículo, quanto isso nos alimenta, quanto isso nos mantém de pé? Isso é uma história, mas é uma realidade que a gente não pausa, às vezes, em momento nenhum. E principalmente em momento de angústia, a nossa tendência é procurar a solução de toda forma, com a força dos nossos braços, ou através de pessoas que a gente crê que tem a solução. Estou sem grana, vou ligar para o Éder, vou ligar para quem pode... Cada um... A gente pensa nessa forma. A gente precisa, a gente quer resolver o problema imediato. Nós somos imediatistas e às vezes o Senhor quer falar com a gente num detalhe. Então, é hora do quê? Pausar, descansar, não olhar para as circunstâncias e procurar a solução em Deus primeiro. Depois começar a movimentar. Eu procuro a solução em Deus, eu oro e falo, Senhor, estou aguardando sua palavra, agora eu vou começar a me mexer. Estou aguardando sua palavra, não é para a gente ficar lá e morrer como coitadinho, não. Abre a boca, porque como nós somos corpo de Cristo, estamos aqui para ajudar a vida dos outros, vamos nos levantar e vamos caminhar. Amém? Ponto 2. Crer que nada acontece por acaso. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Tudo que acontece nas nossas vidas vai contribuir para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Até as coisas ruins. Viu, Zé? Maria. Até as coisas complicadas. Passou José por muitas lutas. Isso tudo trabalhou demais na vida dele. Para quê? Para que ele cumprisse o propósito. Para que ele fosse preparado com o propósito. Moisés
passou por muitas dificuldades, coisas boas, mas tudo aquilo foi o quê? Uma capacitação. Às vezes a gente passa luta dentro do nosso casamento, ou luta com os nossos filhos, ou qualquer tipo de luta, você fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Chega num ponto, a gente prevalece nele, permanece firme, e a gente recebe a restauração daquela situação, daí no dia seguinte, ou nos anos seguintes, Deus fala, agora eu vou te usar, porque você tem experiência naquela situação, você pode aconselhar nessa área, seu filho foi restaurado, seu casamento foi restabelecido, então agora você pode ser um instrumento meu, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Nós não estamos aqui esquentando o banco, não, e dizimando. Não. Existe um propósito. E toda a capacitação que Ele deu e tudo o que acontece nas nossas vidas tem essa capacitação. Eu já falei, quando eu era menino, eu procurei meu pai, eu tinha 14 anos, falei, pai, não quero mais estudar. Tirei ele do trabalho, filho novo e não, tá? Liguei para ele no meio do dia, naquele ano de 1987, foi em 87, eu falei, pai, não quero mais estudar. Eu já estava no terceiro ou quarto colégio, fui trocando, nós havíamos mudado de casa, e eu não aceitei aquela mudança. Não quero. Daí ele falou, peraí, vamos almoçar. Fomos almoçar, daí ele falou, então tá, o que você quer fazer? Eu quero sair do colégio particular que eu estou e quero ir para o Senai. No Senai, eu vou fazer um curso de marcenaria. Eu não queria estudar meio período e optei por estudar o dia inteiro. Mas eu aprendi um ofício, eu virei marceneiro. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Deus permitiu na minha vida. Eu me transformei num profissional da marcenaria e achei que nunca fosse usar isso. Quando eu cheguei aqui nesse país, meu irmão trabalha com televisão, eu queria trabalhar com televisão, que é mais elegante, eu não queria construção. Sai fora. Ser peão. Eu sou fino. Daí, quando eu peguei e fui para a marcenaria, a minha vida foi completamente transformada. Eu não enxergava o que eu estava fazendo, mas existia um propósito na minha vida que acabou se cumprindo aqui. Através da madeira, eu conheci marceneiros e carpinteiros. E através desses carpinteiros, eu conheci o carpinteiro, Jesus Cristo de Nazaré. Que eles foram um instrumento para me trazer para a presença de Deus. Uma coisa de 1987. Eu me converti aqui em 98. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São percursos. Meu pai permitiu, porque eu falei, eu não quero estudar, mas eu tenho uma outra proposta. E eu aprendi um ofício. Isso me trouxe para os Estados Unidos e hoje eu vivo da madeira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou dando um testemunho secular, mas de uma coisa que o Senhor transformou pelo propósito dele nas nossas vidas. Está entendendo? Sim ou não? Então tem portas que se fecham, não chore por elas. Peça entendimento e direção para o Senhor, que Ele vai direcionar e vai falar, vou te usar nessa outra área. Vou te transformar para essa outra área. Sou feliz na carpintaria como peão, viu? Não quero mais trabalhar com televisão, não. Não tem problema. Amém? Tem alguém que está passando por alguma luta? Não? Hoje não. Desejar mais a Deus do que as suas bênçãos. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo almeja como a terra árida, exausta e sem água. Porque Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Essa é uma característica de quem tem fé. Eu só vou querer buscar a Deus só para querer agradar a Ele quando eu estou completamente fortalecido nele. Senão eu vou buscar a Deus só para venha a mim, venha a mim. Eu lembro uma vez, estávamos numa reunião de oração, daí foi falado assim, levanta uma reunião de oração, vamos levantar 3 orações. Aí os irmãos oraram, Deus nos levanta, restaura, fortalece, venha com a sua presença. E foram várias orações. Daí chegou no momento, o pastor falou assim, agora eu quero que a gente levante mais 3 orações, mas só de agradecimento. Porque nós somos tendenciosos. E não está errado, a gente está pedindo o lugar certo. Mas às vezes quando a gente se reúne como corpo, é hora da gente exaltar o nome do Senhor. Que a gente tem que ter esse coração como o do salmista tinha. Eu quero te exaltar. Desejo a sua presença mais do que as coisas que podem me trazer alegria. Então, que isso venha acontecer na minha vida. Que isso venha acontecer nas nossas vidas. Que a gente venha deixar de ser o crente pidão, mas aquele crente que adora o Senhor em espírito e em verdade, com estilo de vida. E quando abre a boca,
Fala, Senhor, eu quero a tua presença. Quem nunca sentiu um toque do Senhor e aquele toque veio e fez a gente derramar, uns caem, outros choram. Aquilo é muito mais gostoso do que muita coisa. Às vezes, vou confessar para vocês, às vezes fala, tem algum evento para ir num domingo, eu não venho à igreja. O evento é bem divertido. Mas às vezes eu abro mão de ir ao evento para vir à igreja. Daí o Senhor vem, pega e me presenteia com o toque dele, com o carinho dele. Essa presença do Senhor transforma as nossas vidas, nos leva mais para ser parecido com ele. Aquele que se prostra diante de uma imagem, lá em Salmo diz que se torna parecido com ele, com essa imagem. Se nós nos prostrarmos diante de Deus, dele nós vamos ficar parecidos. E é isso que ele espera para as nossas vidas. Amém? Desejar mais a Deus do que as suas bênçãos. 4. Lembrar que Deus envia seus anjos para nos ajudar. Olha, esse enunciado aqui, quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus. Deus envia os seus anjos para nos ajudar e nós usamos muito pouco. Nós usamos muito pouco. Quantas vezes a gente fala, Senhor, venha ao nosso favor para que o Senhor venha restabelecer as nossas vidas. Nós usamos pouco. Se nós estivermos em casa, vier ter um assalto, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar e vai ligar para a polícia. A polícia vai vir ao nosso favor e vai nos socorrer. Da mesma forma, todas as dificuldades que a gente está tendo, a gente pode ligar ao Senhor. Porque existem anjos que trabalham ao nosso favor, sabia? Existem anjos que trabalham a favor de vocês. É muito conforto. Mas a gente pede muito pouco. A gente clama muito pouco. Salmo 91 diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Existe o serviço dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Nós declaramos que nós já somos salvos, mas nós vamos herdar a salvação. Enquanto a gente não morrer, a gente não herdou. Mas aqui a gente está a caminho de, lutando para. Existem anjos ministradores que lutam ao nosso favor. Você sabia disso? Quem sabia? Quem lembra disso constantemente? Hã? A Leia lembra. Glória a Deus. Você usa muito? É. A palavra de Deus é prática, não é prática, é prática. A gente pegar e colocar em prática. Tem hora que eu não lembro, eu tenho que ser lembrado, por isso a gente está trazendo mais uma vez. Ponto 5, aprender a trazer à existência o que não existe. Romanos 4, 17b. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Há que clamar, há que profetizar. Há que chorar e trazer à existência aquilo que não existe. Analisa aí, qual tem sido o tipo de oração que você tem feito? Não, só pensa em você. Quantas vezes tem clamado? Tem buscado? Gente, confesso, na correria do dia a dia, se deixar, esse mundo nos engole e não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de abrir o aplicativo. Daí quando abre o aplicativo, daí vem um pop-up lá de uma mensagem ou uma chamada do WhatsApp ou Facebook. E todo esse sistema está preparado o quê? Para nos enredar, para nos deixar completamente separados do Senhor. E a gente não coloca em prática chamar à existência aquilo que não existe. A gente não ora. A gente só ora para a solução. Agora, eu quero entrar para o ponto 6 e nós estamos finalizando. Reconhecer que a palavra final pertence a Jesus. Eu quero ler um versículo que não está no boletim de vocês, que está em Apocalipse 5. Se alguém quiser abrir. Vou ler alguns versículos, quase ele inteiro. Diz assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado por 7 selos.
Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, vi um cordeiro que parecia estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Jesus recebeu o livro da mão direita de Deus. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, de milhares, de milhares, de milhões, de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, e os anciãos cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, e diziam: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Digno é o cordeiro de receber. Ele vai abrir o livro. Todos os nossos dias estão escritos nesses livros. E ele vai julgar, e todo joelho se prostrará, e todo mundo, até os que vão para o inferno, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque todo mundo vai aparecer diante de Deus. Não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis, uma vez que nos foi apresentado o evangelho da salvação e da restauração. Ele, toda a palavra final vem de Jesus Cristo. Não vem de um formato de igreja estabelecido por homem, da reforma protestante, não vem de Jesus Cristo de Nazaré. E um dia nós vamos estar diante dele. Qual tem sido a minha obra? Qual tem sido o meu estilo de vida? O que eu tenho recebido, o que eu tenho feito? Nós temos que descansar nele, sabendo que ele toma conta das nossas vidas. Mas todo joelho vai se prostrar, e ele vai abrir o livro e vai falar: venha para cá, meu filho. Dançou, playboy. É sério. É sério. A gente prega um estilo de vida. E é porque nós estamos sendo transformados para viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Mas a gente está falando de salvação e de vida eterna. 85, 100 anos é pouco. Salvação e vida eterna. O que eu tenho preparado para quem é? A palavra final vem dele. Entra no gozo do seu Senhor. Ele deve ficar triste, porque ele é pai de amor, ele ama a todos. E ele quer restaurar a todos, para que todos nós viéssemos ter a identidade dele. Mas nem todos aceitam o plano de salvação. E quando eu aceito esse plano de salvação e entendo, eu passo a ter uma vida abundante. E essa vida abundante passa a ser aqui. Eu posso ter uma vida abundante passando necessidade. Posso ter uma vida abundante estando doente. Eu posso ter uma vida abundante não tendo o documento que eu espero. Posso ter uma vida abundante morando no Brasil. Posso ter uma vida abundante morando em qualquer lugar do mundo. Por quê? O Espírito do Altíssimo habita dentro de mim. É isso que ele espera. Essa transformação interior dos nossos corações. Amém? Falei que a palavra final vem de Jesus. Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestial, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Filipenses 2, 9.
Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Queria que, nesse momento, você pudesse fechar os seus olhos por alguns instantes. Vou estar lendo mais alguma coisa falando com vocês, mas que a gente pudesse meditar tudo que foi falado. Amém? Nada passa despercebido pelo nosso Deus. Tudo o que acontece nas nossas vidas, Ele sabe, Ele está vendo, Ele tem cuidado de nós e, acima de tudo, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Então não tem dificuldade que a gente possa estar passando que Ele não venha poder transformar esse lugar. Mas mais do que isso, o que Ele realmente quer transformar são os nossos corações. E se nesse momento você está passando por alguma luta, você não está conseguindo enxergar além das nuvens, eu quero que você apresente essa luta ao Senhor agora. Não vou te chamar aqui na frente. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar por minha vida, porque todos nós passamos por lutas, por dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes tentam nos paralisar, tentam nos deixar abaixo das nuvens, tentam nos deixar longe da presença do Senhor. Quero que você medite, que você comece a fazer uma oração em silêncio, na presença do Senhor. Fala: Deus, olha para a minha circunstância, olha para a minha situação, transforma essa história, meu Deus. Eu quero te servir melhor, eu quero ter aquela alegria interior que emana de Ti. Não quero depender de circunstâncias e situações externas para que a minha alegria venha ser verdadeira. Eu quero continuar descansando no Senhor. Eu quero viver os Teus sonhos para a minha vida, meu Deus. Eu quero viver os Teus sonhos para a minha vida. Deus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, Senhor. Vem sobre os nossos corações. Que toda a Tua palavra que nos traz vida venha fazer morada nos corações, de forma que a gente venha poder aplicá-la. Se nós estamos presos em alguma das circunstâncias, se nós estamos presos no nosso eu, se a nossa fé é pequena a ponto de não crer que o Senhor possa nos transformar, eu quero declarar que nós abrimos mão de não crermos no Senhor e nós vamos reestabelecer um novo formato de adoração e busca da Tua presença. Seja assim com a Tua igreja, Senhor, seja assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos nos revestir do Teu amor, que nós venhamos nos revestir da Tua palavra, que nós venhamos nos revestir da oração, que nós venhamos nos revestir da pausa na Tua presença, que nós venhamos nos revestir do Teu toque, Deus, porque nós não queremos mais voltar para aquele lugar, daquele lugar de onde o Senhor nos tirou. O Senhor já nos tirou de um lugar de trevas e nos deu um lugar de luz. E nós queremos cada dia mais andar nesse lugar. Faz isso com a Tua igreja, Senhor. Faz isso com a Tua igreja, Senhor. Transforma as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Transforma mais e mais. Tira todos os empecilhos, Senhor, que estão na nossa frente, para que a gente possa ver a Tua grandeza, para que a gente possa apreciar a Tua glória, para que a gente possa se juntar aos anjos, dizendo: Santo, 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 vem sobre nós. E se há áreas que precisam ser tratadas, que o Senhor venha nos tratar. É o que eu te peço, Senhor, para a nossa vida, para a nossa igreja. Transforma as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Em Isaías 55, 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Abraça o irmão que está do teu lado, faça uma oração por ele. Toda a igreja venha estar orando, um a um, em nome de Jesus.